Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 6. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na última semana do PET 2, na semana 6, nós vamos falar sobre o gênero textual artigo de opinião. Esse gênero textual tem como principais características a apresentação de uma tese, de uma opinião sobre um determinado assunto, que normalmente é um assunto polêmico na atualidade, e, a partir dessa opinião, são apresentados os argumentos em sua defesa, ou seja, as explicações que justificam aquele posicionamento. No artigo de opinião também aparece a conclusão, que é o último parágrafo desse texto. Na conclusão, retoma-se as ideias principais que foram abordadas ao longo do texto e também é comum que apareça uma solução ou algumas soluções possíveis para a questão polêmica que foi abordada, que foi descrita ao longo do artigo de opinião. A linguagem utilizada no artigo de opinião é uma linguagem clara, objetiva, de fácil compreensão, mas sempre seguindo as orientações da norma padrão da língua portuguesa. No entanto, a estrutura dos parágrafos, a estrutura da escrita do artigo de opinião não é tão rígida quanto na dissertação argumentativa, porque normalmente a dissertação argumentativa que nós estudamos na semana passada, ela é feita para ser avaliada por uma banca. É aquela redação que a gente faz lá no Enem. Então, ela deve seguir alguns padrões porque ela vai ser avaliada por uma banca. No entanto, o artigo de opinião não vai ser avaliado, ele vai ser apreciado, vai ser lido pelo público. As pessoas vão poder concordar ou discordar, vão poder gostar ou não gostar daquele artigo de opinião, mas ele não vai ser avaliado. Então, a estrutura da escrita dele é um pouco mais livre. É possível ter um pouco mais de liberdade na escrita do artigo de opinião em comparação com a dissertação argumentativa. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura aqui, ó, desse artigo de opinião, Chega de Violência, que fala sobre a questão da violência contra a mulher. E aí nós vamos responder as perguntas. Letra A. Qual o tema do artigo de opinião? Esse artigo de opinião falou sobre a violência contra a mulher no Brasil. Letra B. Localize no primeiro parágrafo a tese defendida pela autora, ou seja, a opinião que ela está defendendo nesse artigo. É essa opinião aqui, ó. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência contra a mulher. Ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Letra C. Localize no desenvolvimento pelo menos 2 argumentos utilizados pela autora. Eu coloquei aqui, ó, 3 argumentos. O primeiro, o que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Segundo, em 2006 foi aprovada a Lei Maria da Penha, mas a violência ainda continua em diversos lares. 3. Os casos de agressões são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros. Letra D. Qual a proposta de solução do problema dada pela autora do texto? É ter mais delegacias da mulher, projetos públicos que incentivem a denúncia e protejam as vítimas, leis mais rígidas, punições mais justas e apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor. Agora vem uma proposta de produção de texto. Leia os textos motivadores seguintes e redija um artigo de opinião sobre o tema os efeitos do ensino híbrido no Brasil. Então, através desses 2 textos motivadores aqui, você vai ter uma noção sobre o que significa ensino híbrido e quais poderiam ser os efeitos dele na educação no Brasil. Então, você vai fazer a leitura desses 2 textos aqui, ó, do texto 1 e do texto 2, tá? O texto 1 fala aqui um pouco mais sobre o conceito de ensino híbrido e
o texto 2 fala um pouco mais aqui quais que seriam as vantagens e as desvantagens desse modelo de educação, desse modelo de ensino. Então, se você fizer a leitura atenta desses dois textos aqui, ó, você vai ter uma base muito boa para construir a sua própria produção de texto, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de estrutura para criar o seu artigo de opinião. Isso aqui não é o texto, tá? Não é o texto pronto, mas é uma sugestão, um esquema que você pode seguir, se você quiser, para construir a sua produção de texto. Então, isso aqui é só uma sugestão, um modelo, você pode fazer as adaptações que você quiser e construir o seu texto do seu jeito. Então, a minha sugestão é a seguinte: no primeiro parágrafo, você vai fazer duas coisas. A primeira, explique o que é ensino híbrido e por que esse modelo de educação tem sido tão comentado atualmente. E também você vai escrever se você acha que o ensino híbrido terá mais efeitos positivos ou mais efeitos negativos ou ambos no desenvolvimento da educação. Então, primeiramente, você vai explicar o que é o ensino híbrido e por que está se falando tanto sobre essa questão na atualidade. E aí você vai apresentar a sua tese, o seu posicionamento. Você acha que o ensino híbrido é mais positivo, mais negativo, ou ele apresenta tanto pontos positivos como pontos negativos importantes? A primeira parte é a apresentação do tema. E a segunda parte é a apresentação da tese, da sua opinião. Então, esse vai ser o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai escrever quais são os efeitos positivos ou os efeitos negativos que você acha que podem acontecer caso as escolas adotem o ensino híbrido como modelo educacional. Você pode falar só sobre os positivos, caso você acredite nesse modelo de ensino, ou você pode falar só sobre os negativos, caso você seja contrário a esse modelo de ensino, ou você pode colocar os dois, apresentando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Nesse caso, você vai colocar cada um deles em um parágrafo. Você vai colocar os positivos em um parágrafo e os negativos no outro parágrafo. E no terceiro e último parágrafo, você vai começar com portanto. Então, você vai começar esse último parágrafo com a palavra portanto. E aí você vai apresentar a sua conclusão. Portanto, em sua opinião, o ensino híbrido é uma inovação que deve ser adotada pelas escolas ou não? E por quê? Então, no último parágrafo, você vai explicar resumidamente se você acredita que o ensino híbrido deve ser adotado pelas escolas ou não e por quê. Então, essa vai ser a sua conclusão. Então, eu vou voltar aqui para você poder tirar um print para você fazer o seu texto aí com calma, tá? Então, tira um print aqui dessa parte, que aí você vai ter acesso aqui as partes, né, dessa estrutura, dessa sugestão de estrutura de artigo de opinião que eu apresentei aqui para vocês. Então é isso, pessoal. A gente finalizou, então, o PET 2, graças a Deus, né? E espero que vocês tenham gostado das correções. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo bastante, se vocês puderem, para me ajudar. Assistam os outros vídeos do canal, aqui tem bastante conteúdo, sem ser de PET, tá? Acompanhem pelas playlists. E a gente se vê nas próximas correções, nas correções dos próximos PETs, tá bom? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!